Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador em casa. Esperamos que tudo corra bem e nós também cá do outro lado estamos muito bem, alhamdulillah, graças a Allah. Desta vez nós temos esta conversa sobre o Islã, que vamos falar sobre o tempo. Este tempo que nós vamos fazer, vamos falar, nós sabemos que o Islã fala muito sobre o tempo, razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala revela certos versículos de recomendações no Corão sobre o tempo. Muita gente diz às vezes não tem tempo, outros dizem tem muito tempo demais. Como é que esse tempo é gerido? Quando é que alguém tem tempo? Às vezes quer visitar alguém, quer ir ao masjid, quer fazer algum trabalho religioso, diz tem falta de tempo. É com o tempo, através desse tópico tempo que vamos falar aqui com Maulana Ali, que ele veio preparado para nos explicar este tempo no Islã, qual é a importância do tempo, qual é a relevância, como é que era aplicado pelo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quais são as recomendações de Allah subhanahu wa ta'ala que nos traz sobre que nos traz acerca do tempo. E nós, a quem nós vamos desejar aqui boas-vindas, Maulana. Hoje queremos falar sobre o tempo. O que tem a dizer sobre este fenômeno tempo? Em primeiro lugar, gostaria mesmo de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por os favores que estão nos garantido, em especial o tempo também. E invocando saudações ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indo diretamente sobre o tema, ou então a questão que me foi colocada. Primeiro dizer, o tempo é um dos grandes favores que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou ao ser humano. Apesar do homem não ter tanta consciência, não valorizar este mesmo tempo. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão, quando fala sobre o tempo, ou quando fala sobre certos favores que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou este mesmo ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus shamsa wal qamara da'ibain. Que Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que criou a terra e os céus. E Allah subhanahu wa ta'ala é quem faz descer a água do céu e através dessa água faz brotar frutos que servem como sustento para o ser humano. E Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que vos submeteu o navio que correm sobre o mar. E Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que criou o sol e a terra que circulam com frequência. Isso significa, meus caros irmãos, o sol e a terra são elementos que nos indicam, nos ajudam, nos facultam a gente a calcular sobre o tempo. E no fim disso, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Se tentares contar os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, jamais sereis capaz de enumerá-lo. Innal insana zalumun kafar, mas o ser humano é um injusto. E o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz acerca do tempo que existem dois favores que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou ao ser humano, mas o ser humano não está dando o seu devido valor. Quais são esses favores? Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: a saúde e o tempo. A saúde e o tempo. Agora, nós quando estamos a falar do tempo, como acabou de referir, desde quando o tempo começou a ser valorizado? Primeiro, indo para a definição sobre o tempo, dizer que o tempo é o espaço cronológico que começa desde o nascimento até a morte. O tempo é a sua vida real. O tempo é algo limitado. E a pessoa tem aquilo que somente Allah subhanahu wa ta'ala destinou para você. Aquele é o seu tempo real. E o tempo é difícil de armazenar. Ninguém consegue armazenar o tempo, que este tempo eu quero armazenar para usar num outro dia. Isso é impossível, porque Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu, é aquilo que você pode usufruir. E ninguém também consegue parar o tempo. Nós podemos parar o relógio, mas o tempo ninguém consegue parar. Por isso,
o tempo é a sua vida real. Tem que ser valorizado desde o começo até o fim. Até o fim. Não pode ser desperdiçado, não pode ser feito alguma coisa, porque, afinal de contas, o seu nascimento, desde o dia que você sai para o mundo até ao acabar, este é o seu tempo que está a ser gasto. Aí, meu caro telespectador, estamos a trazer aqui lições do tempo, não é? Mas antes, depois de ver se estamos a ver ali, pode muito bem subscrever-se ao nosso canal, porque vai ajudar o nosso canal a crescer muito bem. Dê mais likes, porque é importante isso, e dê seu comentário sobre o tempo. Aqui estamos a ouvir aqui Maulana Ali a nos trazer que valoriza o seu tempo desde o dia em que tu entras no mundo. Não há como você reservar ou guardar o tempo para outro momento. O relógio pode parar, mas o tempo não para. Estas são palavras de Maulana Ali. E como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam usava o seu tempo? E como que ele ensinava os seus escribas, seus companheiros, os que ladeavam à volta dele, para que usassem o seu tempo? O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele foi aquela personalidade que tanto valorizou o tempo. Como, por exemplo, mas como é que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam usou este mesmo tempo? Estimados irmãos, vem no hadith que Sayyidina Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela diz que kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimuna wa nukallimuhu, yuhaddithuna wa nuhaddithuhu, fa idha jaa mi'adu salati la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Este hadith, meus irmãos, explica que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, além de ser um profeta, ele também tinha a sua vida privada e a sua vida pública. Além de ser um mensageiro de Allah, também foi um pai da família. Conversava com sua própria família, fazia certas brincadeiras também que nós fazemos. Mas Sayyidina Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela diz que o Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam fazia brincadeira conosco, conversava conosco, nós também conversamos com ele, falava conosco, nós também falávamos com ele. فَإِذَا جَاءَ مِعَادُ الصَّلَاةِ لَا يَعْرِفُنَا وَلَا نَعْرِفُهُ. Mas quando chegasse aquele tempo que era para ele adorar o seu Senhor, comunicar com o seu Senhor, cumprir com a sua obrigação, a cara do profeta sallallahu alaihi wasallam mudava totalmente, até que parecia que o Nabi sallallahu alaihi wasallam não conhecia eles, e eles também não conheciam o Nabi sallallahu alaihi wasallam. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, acerca do tempo, ele explica. Vem um hadith no qual o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz para os seus companheiros que aproveitem 5 coisas antes das outras 5 chegarem. Dentre essas coisas, o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam começa dizendo: aproveite a sua juventude antes da velhice. E em seguida diz: aproveita a sua riqueza antes de empobrecer. Aproveita a tua saúde antes de adoecer. E aproveita o seu tempo livre antes de estar ocupado. E aproveite a sua vida antes de morrer. Aqui são algumas ilustrações que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz acerca do tempo. E no outro hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: aquelas pessoas que tiverem o privilégio de estarem dentro do Jannat, aquelas pessoas que forem agraciadas com Allah subhanahu wa ta'ala em residir no Jannat, eles não se arrependerão de nada, exceto aquele tempo, pouco tempo que eles ficaram aqui no mundo sem mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejamos qual é a importância do tempo, meus caros irmãos. A pessoa está usufruindo os frutos do Jannah, mas vai se arrepender só aquele instante que ele ficou no mundo sem mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. O tempo que ficou sem mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui aulas de Maulana Ali, quando estamos a falar o tempo que ficou sem mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, para si já é um apelo. Saibas, meu irmão, que onde estiveres, sempre lembra Allah subhanahu wa ta'ala, porque lembrar Allah subhanahu wa ta'ala é só coisa imprescindível, não tem que haver condição, porque o tempo vai escorrendo como qualquer coisa que está a passar e não volta para trás. Não desperdice seu tempo. Agora, estamos a falar do tempo do Nabi Karim alayhi salatu wassalam. Aprendemos aqui como ele usava o seu tempo. E como é que nós usamos o tempo agora? Infelizmente, hoje em dia, vejamos que o tempo a gente passa mais nas coisas inúteis e fúteis, ou nós damos preferência àquelas coisas que não são importantes para nós e ocupamos o nosso tempo
nos nossos afazeres, aquelas coisas que não aprazem Allah subhanahu wa ta'ala. Ocupamos a maior parte do tempo com coisas sem necessidade. E o objetivo que nos leva a nossa estadia no mundo, levamos lá pouco tempo. Levamos lá pouco tempo. Levamos lá pouco tempo. Nós estamos a ver aqui, por exemplo, a história do Nabi Karim, dos companheiros do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando eles fossem ao masjid, a sua esposa dentro de casa, quando fosse questionado, foi à mesquita, viesse alguém, ele foi para masjid e ele perguntava: que hora volta seu marido? Ele dizia que eu não sei, porque ele foi ao masjid. Mas quando fosse a qualquer atividade mundana, quando fosse questionada que hora volta, ela diria: ele volta já para ir ao masjid. Significa, ficava pouco tempo e aqui gastava mais tempo. Para nós hoje é o contrário. Quando o nosso marido vai ao masjid, vem alguma visita, diz: senta agora, daqui a nada de vir, porque ele foi à mesquita, não vai levar tempo. Mas quando vai ao seu comércio, quando vai à sua atividade laboral, e a gente pergunta, mas ele volta e diz: eu não sei se ele volta agora, porque mesmo ele foi para seus serviços, eu não sei que hora ele voltar. Significa, a maior parte do tempo é nas atividades laborais, que é necessidade mundana, e o objetivo da criação do ser humano tem pouco tempo, e estamos a ouvir aqui como Lana Ali. Só para acrescentar, é algo muito triste, até que a nossa família sabe, afinal de contas, quando a gente vai na mesquita, a família já sabe, ele fica na mesquita lá 15 minutos é o máximo, porque nós fazemos habituar isso. E a nossa mulher não sabe estimar o tempo que a gente fica no estádio, no campo, assistir futebol. Não calcula. Não calcula. Ela já sabe que meu marido pode demorar, mas na mesquita já sabe que são 15 minutos no máximo. Até quando demora, pergunta. Quando demora, pergunta, liga, porque ainda estás na mesquita, mas quando está no estádio, a mulher não está preocupada, já sabe, o meu marido está a conviver com seus amigos, está lá, mas é algo muito difícil, principalmente nós que estamos na área religiosa. Só para termos um exemplo, a sexta-feira é um dia que os sahabas consideravam a sexta-feira como um dia de festa. Um dia que tanto tempo eles ficavam na mesquita. Mas o que pode acontecer hoje em dia, meus caros irmãos, nós estamos mais virados no mundo materialistas. Por exemplo, se a gente sabe que a palestra da sexta-feira começa às 12h30, todo mundo já decora, tem isso na cabeça, e acaba 13h. Se imamos roubar 2, 3 minutos é um problema, todo mundo vai se levantar. Você não sabe que a gente está para ir em casa almoçar, temos isso, estamos para ir no serviço. Isso quer dizer, meus caros irmãos, o problema não está na mesquita, o problema está, nós não criamos amor, não cultivamos essa atitude de a gente gastar mais o tempo para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Isso, como bem mencionado, um sábio diz, até que não é para gravar, mas aquele sábio diz que o hipócrita, quando está dentro da mesquita, é como se fosse um pássaro que está na gaiola. Quando o pássaro está na gaiola, a sua tendência é de sair naquela gaiola. O que está a acontecer hoje em dia, meus caros irmãos, aconselha-se, ou então assemelha-se com a hipocrisia. Na mesquita, queremos estar pouco tempo. Até calculamos, a palestra começa tantas horas, só vamos lá só para aqueles 2 racates para não demorar na mesquita. Prefere ficar fora a conversar à espera dos 2 racates. A conversar coisas inúteis, coisas que não tem nada a ver, mas você sabendo que hoje é sexta-feira, todas as virtudes, a sexta-feira foram mencionadas, todos os hadiths, as pessoas já conhecem que enaltece a sexta-feira, mas prefere ficar fora na escada a conversar com as mesmas pessoas que você se encontra com elas todos os dias, mas o que você teme é estar dentro da mesquita, gastar 30 minutos. Muito tempo, não quer ficar lá. Não quer ficar. Mas quando chega dia de futebol, ou então é um dia de El Clássico, Real Madrid e Barcelona vão jogar, você abre lá a sua televisão, estás lá 10 minutos antes do início da partida, assistir como todos os comentários, como os jogadores vão entrar, ver a linha, e você fica aí todo entusiasmado, mas quando é para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, infelizmente... Nem barulho você precisa naquele momento. Nem barulho você precisa. É verdade, é verdade. Essa é uma coisa muito triste. Aí, meu caro telespectador, está a acompanhar uma conversa lamentável para os religiosos que falam o nome de Deus, o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, não é?
quando estiver no seu lugar do culto, tem que dedicar, levar a mente. Aliás, nós gastamos nosso corpo, não é? E temos medo de gastar a nossa mentalidade, pensar em Allah subhanahu wa ta'ala, pensar no que ama, pensar, mesmo dentro do Salah, pensar no que ama, pensar castigos do Kabar, pensar recados de Allah subhanahu wa ta'ala, pensar vida e obra de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isso tudo nos afasta, nós estamos mais a pensar coisas mundanas. Sendo assim, Molana, qual é a recomendação de Allah subhanahu wa ta'ala que nos dá sobre esse tipo de atitude? Como é que nós podemos, qual é o caminho certo que pode nos salvar isto e o que pode levar ao abismo? Allah subhanahu wa ta'ala, através do seu livro, que é o Sagrado Alcorão, o livro mais autêntico, Allah subhanahu wa ta'ala diz, wal asr, Allah subhanahu wa ta'ala jura pelo tempo. E se nós formos a ver, Allah subhanahu wa ta'ala nos proíbe nós a jurarmos para certas criaturas. Mas no Sagrado Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala jura pelas certas coisas. E quando Allah subhanahu wa ta'ala faz um juramento em nome de uma certa coisa, isso indica a relevância, a pertinência, a importância daquela mesma coisa. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz wal asr, que juro pelo tempo. Isso indica, meus caros irmãos, que o tempo é tão importante. Importante. E juro pelo tempo, wal asr, innal insana fi khusr, que na verdade o ser humano está numa grande perdição, ao perder a sua vida em coisas inúteis e fúteis. Quer dizer, aquela pessoa que gasta o seu tempo desperdiçando, fazendo coisas que não têm nada a ver com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, esta pessoa está na perdição. Porque Allah subhanahu wa ta'ala especificou depois de illa alladhina amanu wa amilu salihat. Os que não estão na perdição são aqueles que praticam boas obras e fazem as suas orações. Watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr. Eles aconselham pelo bem e aconselham os outros na paciência. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala, este surat vem especificado. Razão pela qual Imam Abu Hanifa rahmahullah alayhi, quando ele fazia tafsir acerca deste sura, Imam Abu Hanifa dizia, mesmo se Allah subhanahu wa ta'ala não tivesse revelado nenhum outro versículo sagrado do Corão, então este sura seria suficiente para o ser humano entender e estar na retidão. O ser humano entender, estar na retidão, illa alladhina amanu, excepto aqueles crentes, não é? Que praticam o bem, eles são crentes e praticam o bem. Palavras de Maulana Ali. E nós, sobre o tempo, vamos parar por aqui e vamos recomendar assim, meu caro telespectador aí em casa, não esqueça de se subscrever ao nosso canal, porque faz crescer a nós e assim também. E traga mais comentários, dê mais likes. Nós esperamos que no próximo programa estaremos juntos. Que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até lá.